Vamos lá, janela de canto. Como é que vai ser a nossa janela de canto? Vai ser um L, né, de canto, como o nome já diz. Então a gente vai, aqui a vista por cima, então a gente vai ter essa vista aqui, beleza? Aqui vai ter um corte meia esquadria no marco, aqui eu estou olhando o marco de cima, então como se eu estivesse olhando o marco por cima. Então, sei lá, aqui vai ter 1.500 milímetros de largura por 2.000, vamos colocar aqui. Isso é as larguras, então ela vai fazer um L, uma janela em L. O que acontece essa janela aqui? Tem muita gente que eu vejo montar, já vi alguns casos aí, até aqui na região e fotos aí na internet, o pessoal, o engenheiro, o arquiteto providencia lá, faz uma janela de canto no projeto da casa lá, o arquiteto, sei lá, o engenheiro, enfim, o responsável pelo projeto da casa, faz uma janela de canto lá, geralmente, né, numa sala, num ambiente mais de lazer, digamos assim, na frente da casa, para dar um destaque, para dar uma visibilidade boa, de um ângulo, uma vista boa lá. E o que eu vejo muitas vezes acontecer, o profissional que vai montar a esquadria coloca um tubo, tipo, o L, a janela em canto é isso aqui, daí o pessoal faz o quê? Coloca um tubo aqui assim e faz uma janela de 2 folhas no lado de cá e uma janela de 2 folhas do lado de cá e um tubo aqui no canto para fazer o acabamento. Porque o que vai acontecer? Vai ter um marco, deixa eu pegar um pedacinho do marco. Vai ter um marco SU 003 do lado de cá, digamos, esse aqui não é o SU 003, mas vamos supor que seja. Cadê o outro pedacinho de marco? Aqui, ó, tem. Ó, então, digamos que uma janela de 2 folhas vá para lá e a outra que venha aqui assim, ó. Então, para não ficar essas costas aqui dos perfis, ó, não ficar aparecendo aqui, o pessoal faz o quê? Coloca um tubo aqui, ó. Coloca um tubo aqui para fechar esse canto. Então, tubo de 76 por 76, ele fecha, que a lateral ela dá 71, então ele fecha, sobra espaço ainda para fazer uma vedaçãozinha, fica show de bola. Mas o que acontece? Tira toda a presença do projeto da casa, porque aquela janela foi feita de canto para quando você abrir, ficar livre aquele vão, não ter nada impedindo a visão. Digamos, sei lá, você tem uma vista bonita pro lado externo ali, então, aquele tubo no meio vai tirar toda a presença da esquadria. Então, o ideal é você estar fazendo a própria esquadria de canto, que uma folha fecha na outra folha. Dessa forma, como é o correto aí, claro, isso aqui não é uma novidade no mercado, né? Tem bastante empresas que fazem já, mas eu vejo também bastante gente fazendo da forma errada. Então, o que acontece? O ideal é estar fazendo uma janela de canto que uma folha vai fechar na outra, beleza? E é essa esquadria que a gente vai montar aqui. Então, para a gente montar essas janelas aqui, então a nossa esquadria vai ser de 2 folhas, vai ser pequena, para um vão pequeno. Se você tiver uma esquadria maior, como eu postei uns vídeos aí no nosso canal, você pode fazer ela de 3 folhas. Eu fiz uma sequencial, porque o vão era de 3,5 metros, mais ou menos, por 2 metros de largura. Então era, tipo, um lado dava 3,5 metros, aqui por 2. Então, para fazer de 2 folhas, o lado de cá, que dava 3.500 milímetros, ia ficar aí com uma folha de em torno dos 1.700 de largura. Ia ficar uma bruta de uma folha, ia ficar grande. Então, o que eu fiz? Eu dividi em janelas de 3 planos. Então, ficou 3 folhas menores. Consequentemente, aqui também, do lado de cá, fiz 3 folhas também. Então, é uma possibilidade, você vai analisar. Mas aqui, o princípio que eu vou explicar para vocês vai ser o mesmo. Depois, o que vai definir se vai ser de 2 folhas ou de 3 folhas, vai ser o tamanho do vão. Digamos aqui, ó, esse vão aqui, então, vai ficar 3 dividido por 3, 1.100, vamos colocar. 1.100, para arredondar as contas, 1.150 daria 3.450, 1.150 por folha, mais ou menos. E nesse vão aqui vai ficar 2 folhas de 750 milímetros. Então, fazer de 2 folhas aqui. Então, fazer de 2 folhas aqui e de 3 folhas nesse lado de cá. Nesse vão aqui, né? Isso aqui é um exemplo e esse aqui é outro exemplo. Beleza? Então, o que vai determinar qual vai ser o tamanho da folha que você vai fazer aí na sua esquadria é o tamanho do vão, digamos, da largura. E os perfis que vão ser usados na altura,
O que vai determinar é a norma técnica, lá a gente vai ver, claro, a largura também, mas os perfis da altura você vai poder estar usando até uma certa altura, perfis de janela normal, como a gente vai montar aqui o SU 039, SU 040 e 41, e conforme vai aumentando a altura aí para ficar dentro da norma técnica, você vai tendo que usar perfis mais reforçados. Sei lá, vai ter que usar um perfil SU 242, SU 243, que é aquele um pouco mais largo nas mandamigas, ou então partir para uma configuração tipo com o SU 049 no lado externo, SU 040, 049 é aquele que tem aquele tubular, aquele grossão reforçado de porta. Então você vai adequando seus projetos aí. No nosso exemplo aqui, a gente vai montar da seguinte forma, eu vou passar os perfis, a gente vai montar, como eu falei aqui, uma esquadria um pouquinho menor. Nosso protótipo provavelmente a gente vai fazer de 700 por 700, eu vou dar uma olhadinha depois, nas próximas aulas a gente vai fazer os cortes, tal. Vou explicar tudo bem certinho para vocês como é que vão fazer esses cortes aqui em meia esquadria. Então vou explicar bem certinho para vocês, mas a gente vai usar no nosso batente, então nosso marco, marco trilho superior e inferior de 2 planos, então SU 001 e SU 002, nosso trilho inferior e superior. E nas laterais a gente vai ter lateral num canto aqui e no outro, então no meio vai ficar livre. As laterais a gente vai usar SU 003. Então, janela normal, como se fosse uma janela de 2 folhas, ou então uma janela de 4 folhas. Que a janela é de canto aqui, se a gente abrisse ela aqui, ficaria uma janela de 4 folhas. Então, o nosso marco vai ser esse aqui. E os nossos montantes da folha a gente vai usar o quê? SU 039, SU 039, SU 040 e SU 041. Então, a nossa folha, a gente vai montar isso aí, com esses perfis aqui. Na verdade, eu gosto de usar assim, ó. Se tiver um material aí, digamos, se você já é um serralheiro, tem a serralheria, uma das folhas é legal você estar usando o SU 245 aqui, ó. SU 245. Que ele é um pouquinho mais largo, para você fazer o fechamento fica mais legal. Se você não tiver, dá para fazer com os dois perfis SU 039 também, só fica um pouquinho mais espremido ali para você fazer o fechamento, mas dá para fazer também. Então no nosso exemplo a gente vai usar provavelmente dois perfis SU 039 e para fazer o fechamento ali no centro, um lado vai o SU 008, que é aquela vistinha que vai parafusada, mata junto, o pessoal chama, que vai parafusada num dos perfis, e uma cantoneira de 25 por 25. Essa cantoneira daí depende de distribuidor para distribuidor. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui que é Aço Metais, qual é que é o código da cantoneira. Pode ser uma cantoneira bem fina, espessura fina aqui, ó, 25 por 25, parede 1,5, CT016, no meu caso aqui, então a CT016, um pedaço. Se você tiver no seu distribuidor, se você mora aí numa região que é forte em distribuidores de alumínio, enfim, você pode usar uma cantoneira com abas desiguais. Então pode ser uma cantoneira que é de 25 por 20. Por que isso? Porque a gente vai pegar uma cantoneira de 25 por 25 e um lado a gente vai ter que refilar, vai ter que deixar ele mais estreito, justamente para a gente conseguir encaixar esse perfil aqui SU 008 em cima. Então, se você já tiver aí, você pode usar uma cantoneira de abas desiguais, se tiver, por exemplo, de 25 por 20, 25 por 15 também dá, só não muito mais estreito que isso, que vai ficar pouca parede aí para você estar prendendo. Mas eu costumo usar, eu aqui na minha região não tem cantoneira, muita saída cantoneira com abas desiguais, então eu uso a de 25 por 25 e refilo. Mas isso aí vocês podem ficar tranquilo, eu vou explicar bem detalhado para vocês nas próximas lives. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa eu aproveitar para falar para você, se inscreve no canal, se está gostando do vídeo, deixa seu like. E na descrição desse vídeo tem já o link das próximas lives aí da semana que vem, da outra. Eu já coloquei 4 lives agendadas, que é mais ou menos essas 4 lives aí, que eu acho 4 a 5 aulas que a gente vai levar para fazer essa janela, deixar ela montadinha completa.
Então, você já clica no link aí, já ativa o lembrete para quando tiver as próximas aulas, as próximas semanas, você já ser avisado. Beleza? Então, como eu falei para vocês, eu vou explicar bem detalhado isso aqui nas próximas aulas. Hoje é só para a gente trazer aqui, familiarizar vocês com os perfis, para a gente estar montando essa esquadria, beleza? Então acho que seria isso aí. Além do nosso baguete eu vou colocar aqui Su 102. E eu gosto de usar o baguete arredondado nas alturas. No meu caso aqui é o Su 104, mas tem uns que é 102A, tem uns que é 101. Nesse da Aço Metais aqui, o baguete é o Su 101. Agora tem bastante gente aqui da região que tá acessando o curso aí também, o nosso Serralheiro do Zero. Então fica fácil, você vai por esse catálogo aqui, fica fácil você se achar. Claro, se você tiver outro fornecedor, tranquilamente você vai e adequa ao seu distribuidor, aí, ao seu fornecedor. Esse da Aço Metais, o baguete arredondado é o Su 101, mas isso aí vai variar de região para região. Se você quiser usar em toda a esquadria também o Su 102, bem tranquilo, isso fica a seu critério. Eu acredito que de perfis seriam esses aqui, para a gente montar essa esquadria.